Bom dia a todos, bom dia, professor. Para fazermos o nosso trabalho, a gente escolheu o artigo Utilização de procedimentos de ensino-aprendizagem, relatos de analistas do comportamento, por Marcos Azoubel e Mônica Gianfaldoni. O artigo escolhido traz à tona a preocupação com a educação, e como esse tema não é recente para nenhuma área específica da psicologia. Mas como o nosso artigo trata da análise do comportamento, eles trazem que a educação sempre foi um tema recorrente nessa área. Tanto que Skinner traz que ensinar é planejar e dispor contingências para o desenvolvimento de comportamentos que serão vantajosos para o indivíduo e para outros em algum tempo futuro. Baseados nesse interesse na educação, analistas do comportamento desenvolveram alguns métodos, como a instrução programada e o sistema personalizado de ensino. Já no Brasil, podemos ressaltar a importância do método desenvolvido por Carolina Bori. Carolina Bori foi uma psicóloga brasileira, pesquisadora na área da psicologia experimental. Liderou várias campanhas sobre o exercício profissional do psicólogo e batalhou pelo currículo mínimo para a graduação do curso e implantação do curso de pós-graduação em psicologia. Bori acreditava no rigor científico da psicologia e contribuiu bastante para a educação. Mas afinal, o que é o seu método? Carolina Bori enfatizava que o objetivo de uma aula deveria representar uma classe de comportamentos que fariam sentido na vida da pessoa, não constituindo um desempenho isolado, onde os alunos emitiriam apenas em situações típicas de ensino e aprendizagem, como na escola. Essa sua ideia se equipara muito com a programação de condições de ensino, área da psicologia em que está sistematizado o conhecimento de estudo sobre o processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, os dois métodos pregam uma adoção de uma postura pragmatista, uso de métodos experimentais e a concepção dos processos de ensino e aprendizagem como processos comportamentais, mostrando que aquilo que se está aprendendo faz sentido na vida do estudante. Sobre os objetivos do artigo, esse artigo ele vai investigar quais são as variáveis da utilização dos procedimentos de ensino na educação presencial originados da análise do comportamento, a partir de entrevistas feitas com profissionais da AC com experiência prática que orientaram teses de dissertações sobre as tecnologias comportamentais e que conhecem as contribuições da AC para a educação. Com relação ao método, em uma pesquisa, ao selecionar os participantes, é preciso ter alguns cuidados especiais nessa escolha. É necessário escolher pessoas que sejam capazes de falar sobre a informação, tenham propriedade no assunto e estejam dispostos a falar. Dessa forma, para o nosso artigo foram escolhidos os orientadores dos programas de pós-graduação que tinham linhas de pesquisa em análise do comportamento. Para encontrar esses orientadores, foi feita uma busca com uma adaptação dos termos que foram utilizados por Lacerda em 2008, caracterizando esses termos para o ensino programado do Brasil. Dentre os termos escolhidos estão Sistema Personalizado de Ensino, Sistema Programado Individualizado, Método Keller, Curso Individualizado, Curso Personalizado Individualizado, Curso Programado Individualizado, Ensino Individualizado e, por fim, Programa de Ensino Individualizado. A entrevista foi realizada com 5 analistas do comportamento que trabalham em 4 diferentes instituições públicas ou privadas de ensino, como docentes de pós-graduação stricto sensu. Elas foram conduzidas tanto presencialmente quanto por Skype, dependendo da disponibilidade de cada participante. Previamente, foi construído um roteiro de perguntas tratando dos principais assuntos abordados no estudo. Ele foi utilizado na medida em que os aspectos importantes para responder ao problema da pesquisa não tivessem sido abordados. A pergunta inicial foi: na sua prática como professor, quais métodos de ensino derivados da análise do comportamento foram utilizados? As entrevistas foram gravadas e transcritas de forma literal. A partir dessas transcrições dos relatos dos participantes, foram feitos exames iniciais em etapas. A primeira consistiu em uma leitura inicial com o objetivo de avaliar se as variáveis e as categorias de análise previamente estabelecida foram adequadas para o problema de pesquisa ou se faltava algum critério. As categorias de análise finalmente usadas foram empecilhos e facilitadores, sendo A empecilhos e B facilitadores, uso de procedimento de ensino derivados da análise do comportamento, sendo A procedimentos utilizados,
B. Características dos procedimentos. C. Tentativas de aplicação. 3. Situações subsequentes, sendo A. Eficácia dos procedimentos, B. Aceitação por parte das instituições de ensino. E 4. Avaliação da situação da análise do comportamento na educação e propostas de mudança, sendo A. O panorama da área, B. Expectativas e C. Propostas. Os pesquisadores fizeram tabelas e colocaram os trechos que tratavam de alguma das categorias do exame copiados em uma coluna específicas. Nesses trechos foi colocado um código com referência a que categoria cada trecho se enquadrava. Havia também uma coluna intitulada Observações do pesquisador. Foram nelas relatadas características das falas dos participantes com o objetivo de facilitar a interpretação de cada trecho da entrevista. Os resultados foram então enviados aos participantes e foi dado a eles um prazo de 2 semanas para que eles avaliassem as análises e os exames e realizassem alterações ou pedissem um segundo momento de entrevista para complementar a entrevista passada. Para os casos que houve total concordância com o que foi feito e não foram sugeridas alterações, os textos foram acrescentados à seção de resultados. Já nos casos em que os participantes sugeriram alterações, foram aceitas as mudanças, foram feitas essas mudanças e então acrescidas ao corpo dos resultados. A partir desses resultados de cada entrevista, os dados foram condensados em uma única análise. Referente aos resultados, o artigo apresentou empecilhos e facilitadores para a aplicação de métodos de ensino-aprendizagem da área de análise do comportamento. Os entrevistados relataram esses empecilhos que nós separamos através de uma natureza econômica, institucional ou temporal. Os de natureza econômica, por exemplo, se refere a pouca contratação de monitores remunerados que ajudariam na individualização do ensino, ao maior custo financeiro da utilização de métodos de análise do comportamento, que isso inclusive foi considerado por Skinner e Benjamin como uma crítica presente ao uso desses procedimentos. A falta de investimentos, recursos financeiros e materiais fornecidos pelas instituições. Os empecilhos de natureza institucional dizem sobre o aumento da carga de trabalho, sem vantagens ou recompensas para os profissionais, ao maior esforço para utilizarem procedimentos da área de análise do comportamento do que os métodos tradicionais de ensino, a concepções equivocadas sobre a análise do comportamento e behaviorismo radical. E, por fim, a burocracia e resistência para alterações de currículo do ensino, o que reflete maior rigidez institucional, não só pela burocracia, mas também porque muitas vezes profissionais e alunos preferem continuar utilizando métodos tradicionais de ensino. Os empecilhos de natureza temporal são sobre o tempo dos alunos em contrapartida ao tempo das universidades, pois muitas vezes o tempo que os alunos demandam para aprenderem é muito maior do que o tempo fornecido pelas universidades. Mas, por outro lado, a longo prazo, os métodos de análise do comportamento possibilitariam o ensino de maior quantidade, em menor tempo e por menos profissionais, o que seria uma vantagem para a aprendizagem. Falando agora um pouco dos resultados quanto ao uso de procedimentos derivados da análise do comportamento, no caso o método de Carolina Bory, dentro do contexto de ensino, os métodos da abordagem se mostraram utilizados de forma abrangente por parte dos docentes. Ainda assim, quando não conseguiam aplicar os métodos de Bory efetivamente, como foi o caso de 2 dos 4 entrevistados, estes recorriam a ferramentas e princípios básicos da análise do comportamento. Quanto aos resultados referentes aos empecilhos à aplicação do método, é reforçado as instituições como principais limitadoras. A grande carga de trabalho, procedimentos complicados e aumento dos custos econômicos tornam-se um problema crítico apenas porque há grande rigidez institucional. Caso as instituições de ensino oferecessem aos seus profissionais mais tempo e recursos pessoais e financeiros, melhorassem prazos, diminuíssem a burocracia, talvez os aspectos indicados como problemas característicos dos procedimentos de ensino não fossem problemas de fato. Assim, melhorar as condições também implica desenvolver procedimentos mais simples, ou seja, que não esfacelassem a proposta, mas que fossem executáveis no contexto existente, e trabalhar para melhores condições institucionais. Ambos os tipos de esforços poderiam produzir maior uso da tecnologia do ensino provida pela análise do comportamento. Por fim, ao falar especificamente sobre os resultados referentes ao método de Carolina Bory propriamente dito,
Em certos casos, algumas contingências vigentes não foram suficientes para a continuação do uso de procedimentos coerentes com o conhecimento de uma área, e nem para o arranjo de novas contingências para que tais procedimentos se estabelecessem. Mas ainda assim, quando houve limitação no método de Bory, os entrevistados indicam recorrer aos princípios básicos da análise do comportamento, dando seguimento ao ensino. Entretanto, em outros casos, como de outros 2 entrevistados, em que foram utilizados de forma efetiva esse método, afirmam utilizar ainda mais elementos da tecnologia de ensino, desenvolvidos a partir de pesquisas e experiências posteriores às de Carolina Bory, ainda que algumas concessões administrativas precisassem ser feitas para adequarem às exigências institucionais. Falando um pouco dos resultados com os participantes, todos eles afirmaram ter eficácia em seus respectivos procedimentos de ensino, tanto para procedimentos configurados como da área, como procedimentos alternativos. Vale comentar que o uso de procedimentos não consagrados na área não foi indicado como efeito de maus resultados em nenhuma das entrevistas, e pelo contrário, foi até vista como uma necessidade de aperfeiçoamento dos procedimentos usuais da área ou até de criação de novos procedimentos e tecnologias. Sobre o ensino programado, os estudantes trouxeram algumas avaliações negativas, como o fato de ter um maior controle, uma maior rigidez e uma maior quantidade de tarefas que levam a um menor tempo de estudo, e, portanto, trazem uma preferência pelos métodos tradicionais de ensino, além de uma grande quantidade de desistências. Utilizando tecnologias de ensino Mauruto, foi possível concluir, em primeiro lugar, que a aprovação social da comunidade de analistas do comportamento e o progresso dos alunos são consequências bastante reforçadoras para os participantes das pesquisas. Por isso, concluiu-se que é necessário comparar a qualidade dos resultados no desenvolvimento comportamental do aluno quando são ou não utilizados procedimentos considerados da área. Além disso, concluiu-se que é importante avaliar por quais motivos a aprovação social da comunidade não seleciona e mantém comportamentos de aplicar tecnologias de ensino efetivamente comportamentais. Vale comentar também que os dados observados convergem com aqueles encontrados por Miraldo em 1985, cujas avaliações dos alunos definiam os cursos da área como metódicos, exaustivos e rígidos, e também com os encontrados por Miller e Malot em 2006, cujas avaliações dos alunos eram contrárias ao procedimento de instrução programada, o que os fez destacar a importância de obter a opinião dos alunos. Uma outra avaliação, apontada como um empecilho, foi o alto custo de resposta para a preparação de materiais para esses procedimentos, que sejam coerentes com a análise do comportamento. Por isso, a pesquisa traz algumas sugestões para a resolução desse problema, como trabalhar em conjunto para que se tenham materiais programados sobre os principais conceitos da área, de modo que cada um do grupo programaria um tópico. Uma outra sugestão é para contornar as resistências de profissionais da educação, fornecendo procedimentos simples e eficazes por parte dos analistas do comportamento que não aumentem a carga de trabalho. Um participante específico teve uma opinião bem interessante. Ele acredita que os analistas do comportamento trabalham de forma eficaz com a educação, mas diz que algumas gerações de analistas perderam o contato com os moldes originais da programação de ensino. Outra opinião é a que diz que o empecilho é, na verdade, a falta de um projeto conjunto para os programas de pós-graduação em análise do comportamento, porque, na visão do participante, os discursos dos analistas acabam não correspondendo com os procedimentos aplicados por eles. Então, ele acredita que se tivesse uma unificação da grade desses cursos, isso seria resolvido. Para desenvolver uma resolução para essas dificuldades, o artigo se baseia tanto nos resultados obtidos, quanto em uma literatura base para sugerir uma estratégia adequada, sugerindo que há uma necessidade de desenvolver e divulgar a programação de ensino de forma mais ostensiva e clara, por meio do acesso verbal a entrevistas e levando em consideração as possibilidades de utilização nos contextos concretos. Por fim, essas são as referências, o link do artigo que estudamos, e nós queríamos agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigada por assistirem até aqui, espero que vocês tenham gostado. Até logo!